Mas muita gente se confunde entre o SEO para o jornalista e o SEO para o jornalismo, que são coisas ligeiramente diferentes no sentido de o SEO para o jornalista precisa saber escrever, precisa achar as fontes, né? Tem uma série de coisas envolvidas ali. Precisa ser uma pessoa que tenha uma reputação sobre o assunto. Agora, quando a gente fala para o jornalismo, normalmente a gente está pensando muito mais na organização. E aí você está pensando em coisas como estrutura interna, você está pensando em coisas como performance de página. Então, tem uma série de outras coisas, aí página AMP, né, que a gente vai discutir aqui depois. Mas assim, tem uma série de outras coisas que é mais para organização. Para a gente começar, acho que faz sentido a gente falar um pouco mais para esse cara que é o cara que vai escrever. E depois a gente passa para a área da organização, né? Então, acho que isso é muito interessante. O jornalista hoje, normalmente, pelo que eu vejo, é um cara que vem e muitas vezes ele não teve a experiência digital. Tem gente que, tipo, escreve há anos. E o cara tá acostumado a escrever no Word e às vezes mandar. Então tem portais que eu conheço que os jornalistas escrevem no Google Planilha e mandam para a redação colocar isso dentro do WordPress. E eu falo, cara, por que, que o jornalista não coloca no WordPress? Né? Porque seria legal ele já ter o feeling, tipo, do texto, visual, até os CTRs que ele vai usar, os call to actions, depois que ele vai colocar para ter CTR em cliques que são importantes para ele. Mas assim, seria importante que o jornalista tivesse isso. Então, começando ali com o jornalista. Hoje, qual que é a sua visão pro jornalista? O que é importante para ele entender de SEO? Porque muitas vezes o cara vira e fala assim, eu sou redator, eu tenho técnicas avançadas de SEO. Que não é exatamente de SEO, porque o SEO é enorme, mas ele sabe redação, tipo, específica para mecanismos de pesquisa, digamos assim, ou com algumas técnicas de SEO. Hoje, o que você vê no mercado? Como que você sente o jornalista em si? Muito boa pergunta. Assim, eu acho que existem dois tipos. Claro que existem milhões, mas eu vou tentar definir aqui os principais, né? Sim. Tem muito aquela... Aí são dois pontos. Assim, tem um pessoal que tem mais experiência de jornal, de rua, de reportagem, de hard news. Que tem mais experiência, mas que não conhece tão a fundo as técnicas de SEO on-page. Perfeito. E aí, quando a gente está falando do on-page, a gente está falando muito de conseguir acertar o título da matéria, a linha fina, depois as palavras-chave ao longo do texto, a linkagem interna. Sim. E, principalmente, também ter muito forte ali o title e a description. Porque para o jornal, isso daí é fundamental. Às vezes, até para o e-commerce, não dá uma bambeada ali a description, mas para o jornal é fundamental a descrição de SEO. Que é o que vai aparecer na série, E é o que vai garantir o clique do cara lá no final do dia. Perfeito. Entendeu? Então, tem esse on-page no jornalismo, ele às vezes tem que ser muito mais denso e construído minuciosamente, às vezes, do que de uma página de produto num e-commerce. Com certeza. Então, essa que é a diferença. Sim. Mas aí, voltando para a questão do profissional, tem muita gente que já tem uma longa experiência de jornalismo, mas que ainda tem um pouco de dificuldade de entender a questão de palavras-chave, da importância, linkagem interna. E outra coisa que eu vejo que pega muito na redação é que, às vezes, o cara tem que estar ali na bomba que caiu no palácio tal. E aí, como é que o cara vai pensar em SEO no meio do fuzuê? Do tiroteio, né? Literalmente, né? Então, é um pouco complicado. E aí, volta um pouco até para depois a gente vai falar de organização, acho que tem um ponto importante ali, que é, poxa, você precisa exigir do redator, né, ou do jornalista, assim por diante, um volume legal de conteúdo. Quem sabe que você precisa ter, né, precisa escrever hoje em dia. Só que ao mesmo tempo tem que saber qual que é o limite. Porque se ele escrever muito, a qualidade tende a diminuir. O cara não tem tempo de avaliar uma palavra-chave, ou não tem tempo, às vezes, de renomear, otimizar uma imagem, fazer coisas que ele deveria fazer, né? Então, também tem uma responsabilidade, talvez, do próprio portal para saber exigir o mínimo do cara. Falar, mas, você precisa fazer isso, mas você não precisa fazer, às vezes, tanto. Ou uma matéria que você precisa publicar muito rápido, a gente sabe que não vai precisar ter todas as coisas. Tem que ter um equilíbrio, né? Sim, a gente trabalha muito na questão do equilíbrio. Sim. Por exemplo, assim, se eu tenho que escolher, pelo menos o meu título de SEO, eu preciso da palavra-chave e na minha URL também. Legal. Isso daí são coisas assim. Depois a gente pode pedir ali para um colega, né? A gente fala muito de editor assistente ou redator, o cara entrar depois na matéria e fazer e dar uns truques de SEO, sabe? Porque é importante isso. Mas, assim, tem duas coisas que eu não abro mão. Principalmente palavra-chave na URL e no título. Perfeito. Porque isso já garante mínimo, alguma né? coisa. É o mínimo, entendeu? né?
Porque mais que isso, daí milagre a gente também não faz. Perfeito. E eu acho que tem que ser muito contextualizado isso, sabe? Legal. E aí, assim, é engraçado, lá na agência, o que a gente fez? A gente tem um curso para redator. Esse curso eu até atualizei ele para também inserir para jornalismo, ou seja, para o cara que é o jornalista e quer escrever, ele tem que saber algumas técnicas, né? E a gente tenta explicar da melhor maneira possível para que ele entenda o motivo daquilo. Mas você tem uma série de coisas que tem que ser feitas no post que se você incorpora isso no seu dia a dia, e eu acho que esse é o ponto mais relevante, você acaba fazendo de forma natural, meio que automática, né? Então, no começo é um pouco mais maçante. Eu preciso colocar a palavra no URL ou no título. Eu preciso colocar uma tagline a mais. Palavra-chave à esquerda no título. Ou seja, um monte de coisa assim que, tipo, no começo, para esse cara que é o jornalista é mais difícil. Mas se ele pega isso, vira automático. E eu acho que, pegando o gancho, assim, do automático, eu também vejo, assim, eu tive uma experiência recente muito legal, que foi assim. Eu fiz diversos treinamentos de SEO, e aí começou a dar resultado. O pessoal saía do treinamento e fazia, e aí aparecia no carrossel. Então, eu acho que quando o jornalista entende a importância do SEO e vai começando a entender esses truques, né? Que, na verdade, não são truques, é toda uma metodologia. Sim, são as práticas recomendadas. Isso. Né? Mas se ele pega a prática e vai adequando isso, e aí vai vendo o resultado acontecendo ali em tempo real, na SERP, no resultado de busca, eu acho que, pelo menos, assim, uma pessoa a gente já conseguiu evangelizar, né? Sim, que tem muita questão de evangelizar. Sim, você evangeliza pelo resultado, né? Do SEO, né? Quem das antigas vai entender evangelização de SEO. Sim. Que não tem nada a ver com a igreja. Não, com certeza, né? Mas eu acho que é isso, assim, é evangelizar pelo resultado. Ou seja, o pessoal aplica. O problema hoje, às vezes, é conseguir fazer com que o jornalista aplique algumas coisas. E aí eu acho que tem dois motivos principais. O primeiro, algumas plataformas não estão 100% prontas para isso. Então, por exemplo, já peguei plataformas de jornais grandes, inclusive, que é um inferno editar lá. Cara, para colocar uma imagem, você não consegue inserir imagens. Você tem que colocar a imagem na biblioteca, e depois você tem que puxar a imagem, vir o código da imagem. E aí, tipo, você não consegue colocar uma legenda ou uma descrição alternativa. Então, assim, existem plataformas que são menos fáceis para os autores. Né? Talvez concordo. E talvez tenha mais fácil o WordPress, por exemplo. O WordPress é mais simples, padrão de mercado, que talvez não seja para todos os portais, mas você tem plataformas que são mais simples e mais complexas. Quanto mais você deixar uma plataforma fácil para o seu jornalista, mais ele vai conseguir fazer as aplicações corretas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Né? E pegando também um gancho da parte de plataforma, a gente que está assim, gerenciando um projeto de SEO para portais, pelo menos no meu trabalho, também, aí pegando um gancho agora da questão da organização, sim, também tem muita questão que eu passo os treinamentos e as boas práticas para a redação, mas eu também estou sempre acompanhando do lado técnico. E aí, legal. entrando do lado da organização, é muito comum que justamente aconteça isso, que a plataforma é engessada. E aí, quando você vai mexer nos campos de SEO, às vezes dá algum pau, dá algum bug. Então, você tem que estar todo o tempo acompanhando o trabalho da redação na plataforma para conseguir mapear os bugs, os problemas, para conversar com o cara da TI e fazer os ajustes. Não, entendeu? Com certeza. Acho que é super válido. É um trabalho amplo, assim, de SEO para todo mundo. Perfeito, né? E aí, quando a gente está falando do jornalista, também eu falei do primeiro problema, que é a plataforma. Tem o segundo, que às vezes o jornalista é tradicional e é a pessoa que não quer mudar o hábito. Então, por exemplo, já dei treinamento para jornais que a pessoa só escrevia texto. Não colocava uma imagenzinha, assim, numa citação, não colocava link, não colocava nada, né? Não tô falando nada avançado. E é interessante, porque mesmo depois do treinamento, a pessoa colocava da mesma maneira. Então, você fala, olha, se você continuar colocando dessa maneira, não adianta o treinamento, porque o resultado vai ser o mesmo, né? Então, é muito interessante ter isso de como convencer o jornalista a escrever corretamente, porque a gente sabe que hoje o Google é a principal fonte de tráfego para esses portais. Então, acho que o principal ponto é, se você não tem um jornalista que escreve da maneira correta, você não consegue ter uma aquisição de tráfego qualificada pela principal fonte. Que é importante você diversificar? Tem que trazer tráfego do Face, de e-mailing, de um monte de maneiras diferentes. Mas a principal ainda é o Google. Então, escreva um pouco mais direcionado para o Google, né? Acho que esse é um ponto importante. Pegando assim um pouco desse gancho, uma estratégia que eu acabo
tentando fazer é realmente fazer os treinamentos para todo mundo. Legal. Eu acho que todo mundo na organização tem que saber de SEO, desde a tia do cafezinho até o diretor, o presidente, todo mundo tem que entender o que é, para que serve, como é que fala e como que a gente consegue realmente fazer aquilo funcionar, tá? Perfeito. E aí, pegando um gancho também dessa questão dos ajustes, eu acho que é muito importante a gente sempre estar verificando a parte dos dados, das métricas, e aí conversando principalmente ali com o pessoal que está mais fazendo a parte de coordenação e gerência, para reportar isso, entendeu? Porque assim, se você tem alguns impedimentos da plataforma, de tecnologia, você lida com a TI. Quando você vê que o time está um pouco mais resistente, você também tem que trazer esses números, tem que trazer... E até um exemplo bem recente, eu tive um momento de, eu não quero fazer e tal, não sei o quê. Eu fiz justamente o PPT que eu trouxe alguns exemplos da concorrência. Legal. E aí eu disse assim, gente, dá pra fazer. Isso é maravilhoso. Entendeu? Não é... Eu sei que é chato, eu sei que às vezes é maçante, que dá, assim, aquela estufada, fazer SEO, sabe? Mas eu acho que, olha, a concorrência tá fazendo. E tá dando resultado. E tá dando resultado. Entendeu? Então, isso também eu acho que aos poucos vai me ajudando e me ajuda a quebrar um pouco desse estigma para SEO no jornalismo. E aí, por isso que é importante, ou seja, o jornalista precisa ter um treinamento adequado. Lógico, a organização precisa ajudar, mas ele precisa ter o treinamento adequado para fazer um texto, né? E muitas vezes a gente fala, mas o que o cara tem que fazer diferente? Não é só escrever um texto bem feito, é você ter a fonte. E não adianta ter a fonte, você não linkar. Então tem que linkar. E eu vejo muita gente que o cara linka para... Sei lá, o cara falou de uma organização X, em vez de ele linkar para o estudo, ele liga para o site da organização. E às vezes eu vou entrar para ver qual que é o estudo e não consigo achar. Vira uma loucura, né? Então, linkar corretamente, muitas vezes colocar artifícios visuais no post, como imagem, né? Trazer uma citação, pode ser uma incorporação do tweet, um TikTok, alguma coisa do gênero. Tem sites que fazem isso muito bem, né? São muito bons os embeds. Exato. Então, assim, tem tanto recurso hoje que você vai incorporar coisas de outros sites, né? Do Twitter, Instagram, TikTok, até do YouTube mesmo, mas de vários canais. E assim, eu vejo que eles usam um pouco esses recursos hoje em dia. Tirando isso, você tem um outro ponto, que é quando você vê link interno. Você vê que o jornalista, ele às vezes é muito centrado só no conteúdo dele. Então, assim, ele precisa... Tudo bem, se você é um jornalista, o seu portal de notícia, na verdade não é um portal, você é sozinho escrevendo, é uma coisa. Mas quando você tem muitos, você precisa saber relacionar e estar a par do que está acontecendo no portal, para conseguir fazer uma linkagem correta, seja para outro post, ou para uma tag, uma categoria, assim por diante, né? Tem também forma de automatizar isso, né? Alguns jornais automatizam, né? Sim, já trabalhei trabalho que com também pode ser interessante, principalmente maior o volume de jornalista, talvez seja melhor automatizar. Eu não gosto muito da automatização, eu sempre prefiro que o jornalista faça direito, mas se você dá a oportunidade e as pessoas não estão fazendo direito, tem que automatizar, né? Mas eu vejo muita gente, por exemplo, o cara tem um portal grande no WordPress e ele não sabe nem do que é a tag Leia Mais. Ele não sabe que ele tem que colocar a tag Leia Mais depois da introdução. Então esse é um ponto relevante porque ele tem que entender essas coisas. E quando ele entende, ele vai começar a produzir da maneira mais eficiente. Acho que esse é o principal ponto, né? Eu sempre digo que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, sabe? Sim. Pegar pela mão, explicar, dar treinamento e também trazer esses exemplos da concorrência, também tentar sempre acompanhar no dia a dia ali o que tá bombando, entrar nos maiores portais para ter mais noção daquilo que tá mais pujante naquele dia. Então, acho que é através do trabalho de formiguinha mesmo que a gente consegue fazer o treinamento e depois colher os resultados quando a gente está falando de portal de notícias. Com certeza. E ali, é uma coisa bem interessante que você falou, porque eu sempre falo para a turma, principalmente para portal de notícia, assim, que é coisa que é muito relevante, muito rápido. Principalmente fofoca, né? Fofoca é maravilhoso, né? Mas, por exemplo, eu falo, cara, tem que ter alguém, que seja o autor ou seja efetivamente, sei lá, o editor ou supervisor, alguém que vai entrar de forma regular em todas as ferramentas para ver o que está bombando. Né? Então começa com o Google Trends. Né? Eu recomendo muito que a galera não só use o Twitter, mas também, hoje em dia, o TikTok. Porque você consegue ver o que está bombando. E aí use isso para colocar nessas matérias ali quentes que você precisa estar colocando o mais rápido possível, né? Sim. Tem alguns portais
do mercado que até utilizam uma chamada ronda Tá. do próprio Google Trends, 2 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde. Legal. Para conseguir acompanhar, assim, tem uma pessoa dedicada para isso, que acompanha ali em tempo real o que está acontecendo e o que a gente pode aproveitar disso, né? Sim, para abastecer os outros, né? Porque o Trends só tem que ficar ligado, porque tem coisas que começa a crescer uma tendência de busca, mas que não se concretiza tanto, alguns tópicos, assuntos. Então tem que cuidar muito o que está ali acontecendo naquele dia. Perfeito, legal. E aí, acho que tem um ponto relevante é esse. Uma coisa é quando você está falando num portal como o UOL, que deve ter zilhões lá de jornalistas, então é muito fácil atirar para todo lado. Mas quando você está falando de um portal médio, um portal pequeno, você já tem uma dificuldade maior. Você não consegue escrever tudo. Você não consegue escrever, né, tipo 1000 posts por dia. Muito menos 100, você vai falar, vou fazer 5 por dia. Mas você precisa selecionar muito bem o que você vai escrever. Isso. Não é? Então, por isso que, às vezes, no portal menor, você tem que ter mais cuidado ainda com o seu SEO, fazer bem feito, fazer o básico bem feito, desde todas essas questões on-page, para conseguir se sobressair. Porque tem uma coisa também que eu falo muito e bato muito na tecla, que o resultado de busca de hoje ele é completamente diferente de 2, 3 anos atrás e muito mais diferente de 10 anos atrás, no que tange principalmente notícias. Porque hoje é o carrossel. Sim. Não existe mais um resultado de primeira e segunda página para portal. O cara precisa estar no carrossel. Exato. Ou seja, é o foco hoje, né? É o foco.